Pois bem, então, mais uma vez estou aí para fazer a explicação aí da configuração de ligação para a instalação aí desse kit amplificador duas vezes de 60 watts RMS, sendo duas placas amplificadoras de 60 watts RMS que possui a fonte para alimentação delas nesse kit, né? E aqui o player para estar fazendo a reprodução de áudio via USB ou Bluetooth, auxiliar, etc., mandando esse áudio aí pelas placas amplificadas e decorrente aí você enviando para seus alto-falantes e as suas caixas de som. Vamos lá então informando a ligação aí para você fazer a sua instalação aí no seu projeto. Aqui nós temos as duas placas amplificadoras, uma está virada para baixo e outra está virada para cima. Então tá, vamos para a alimentação primeiramente. A alimentação das placas vai ser feita da seguinte forma. Aqui nós temos a entrada da fonte, essa aqui é a fonte 12 volts, ela chega até 13 volts, se você colocar no máximo aqui. 5 amperes. Então aqui você vai fazer a ligação do cabo de força, né? Onde você vai instalar aí no seu projeto para estar levando para a rede elétrica, né? Rede 220 ou 110 volts. Essas fontes são automáticas. Tanto esta quanto esta outra fonte que acompanha para ir para o player. Aí você vai instalar as duas em paralelo aí, né, no seu projeto para estar alimentando, né? Uma para o player, esta fonte aqui vai alimentar o player. E esta fonte vai alimentar as duas placas de 60 watts. Então, voltando novamente aqui. Aqui vai ser ligada a rede AC, né? Cabo de força, por exemplo, um fio aqui e outro fio aqui, né? Aí dependendo do seu projeto, você vai fazer conforme para instalar as duas em paralelo, colocar alguma chave de on-off aí no decorrer desse cabo de força aí no gabinete do seu projeto para estar desligando essas fontes e não deixar elas ligadas direto, né, quando você não estiver usando, sem tirar da tomada, por exemplo. Aí é só instalar essa chave. Então tá, aí a partir do momento que você já alimentou essas fontes na rede elétrica, então você vai ter a fonte aqui já entregando os 12 volts. Aqui vai estar o positivo e aqui vai estar o negativo da fonte. O positivo você vai estar ligando aqui no positivo do power. Ao virar as placas para a parte de baixo para cima, você vai enxergar o mais e menos escrito power aqui, né? Então aqui é alimentação, fonte, power. Positivo, power, você vai ligar com o positivo da fonte lá. E negativo da fonte ao negativo da placa amplificadora de entrada power aqui, né? Power quer dizer a alimentação, a entrada de fonte. Aqui na outra placa, mesma coisa, né? Estou com duas placas aqui. Aí na outra placa, como você vai estar alimentando duas placas com a mesma fonte, o que você vai fazer? Você pode estar trazendo um jumpeando do positivo aqui para outro positivo aqui, negativo aqui para o negativo da placa aqui, né? Se tratando a entrada de alimentação, né? Ou trazendo dois fios diretos dos bornes aqui e separando sequentemente para as placas. Aí depende do que você preferir, né? Mas importante que você vai alimentar as duas placas com esta fonte. Positivo vai vir para o positivo do power dessa placa e positivo do power da outra ao mesmo tempo. E negativo da fonte aqui, né, o negativo do 12 volts daqui, vai vir para o negativo do amplificador aqui da entrada power e ao negativo da segunda placa, o power ao mesmo tempo. Desta forma, você já fez a alimentação de energia destes dois amplificadores. Eles já estão alimentados, prontos para receber o áudio e fazer a amplificação do som. Então, agora como você já alimentou, né, fez o esquema de ligação, o que você precisa fazer? Precisa levar o áudio do decodificador, né, para lá. Mas primeiramente vamos explicar então a alimentação, como funciona do player aqui.
Aqui nós temos a entrada de alimentação do decodificador. Decodificador, reprodutor Bluetooth, USB e FM. Aqui nós temos o cabinho que acompanha, né? Acompanha 2 chicotezinhos estéreo aqui. E o de alimentação. Primeiramente, alimentação. A alimentação vai vir aqui, ó. Possui um encaixezinho. Positivo fica para fora. Como você pode perceber. Aí, então, essa fonte que acompanha no kit, né? Ali você já organizou lá no teu projeto para ligar em paralelo as fontes na rede AC. Aqui do outro lado da fonte, você vai ter um plug P2. Aqui eu já retirei, ó. Pode olhar. Você recebe ela com plug P2, né? Então, você vai cortar esse plug P2 e vai ficar desta forma, preto e branco. O branco é o positivo e o preto é o negativo, né? Então, como você vai estar ligando, aqui no decodificador você já sabe que o vermelho é o positivo. Você vai estar emendando isso aqui desta forma, ó. O branco da fonte, que é o positivo, no vermelho positivo, que vai para o decodificador, e o preto da fonte no preto, que é o negativo de alimentação do decodificador, né? Sempre cuidar para não ligar invertido, né? Então, agora nós vamos, dessa forma você já fez a alimentação, né? O importante é você fazer a solda aqui e isolar também esses fios, né? Direitinho, para não estar entrando em curto aqui em contato com um com o outro e dar problema depois, né? Fazer o mais indicado é você fazer a solda direitinho, né? E isolar isso aqui, né? Todas as ligações que você for fazer. Aqui agora, como você vai enviar o áudio do player? Você já alimentou então, né? Com os 12 volts dessa fonte preta aqui, que eu já expliquei. Como você vai estar enviando então o áudio desta placa, para o amplificador. Aqui nós temos então 2 bornes brancos, ó. 2 bornes brancos de 3 pinos cada um, né? Você vai virar essa placa, você vai olhar debaixo dela, vai ver que possui as marcações LIN, GND, RIN. Você deixa esse daqui e vai estar ligando nesse que está escrito aqui, ó, RO, LO, GND é o meio. Esta é a saída de áudio. Aqui está escrito RO e LO é a saída de áudio, né? Aí, como já está ali o chicotezinho conectado, desta forma, você vai enviar para o amplificador, para os amplificadores. Aqui possui 3 fios, então, ó. O do meio é o preto, ó, o preto GND. Esse GND, que é o meio, é o terra, ele vai fazer terra com os 2 amplificadores. Vou mostrar aqui a forma que se faz, ó. Aqui nós temos a entrada de áudio, então, ó. Input é entrada de áudio. Input das 2 placas, ó. Menos e mais, negativo e positivo. Então você vai levar esse negativo desse conector aqui de saída, né, que é o RO e o LO. Você vai pegar esse fio que é o GND do meio, terra, chamado como GND, terra, negativo. Você vai ter que ligar ele ao negativo de input. Negativo de input das placas. Você vai ter que ligar em uma e fazer o jump também para outra placa, entendeu? Como o preto aqui, o GND é só um, você vai estar enviando ele para o negativo das 2 placas. Ligou nesta e puxa um outro fio e liga também na outra placa. Enviando esse preto aqui, que é o GND, para o negativo das 2 placas. Assim você já fez a ligação do GND. Agora, como nós temos aqui, ó, 2 canais, então, de positivo, né? É o estéreo, naturalmente. É só você soldar, então, por exemplo, o amarelo no positivo de uma placa. Estamos falando do input, né? Entrada de áudio. É só você ligar o amarelo no positivo do input de uma placa. E o vermelho você liga no positivo da outra placa. E o preto, como já informei, vai ser ligado
ao mesmo tempo no negativo input das duas placas. E os canais dos lados, que é o vermelho e o amarelo, no caso, que é os canais, né? Você liga um vermelho em uma placa, no positivo do input, e o outro, o amarelo, por exemplo, no input positivo da outra placa. Então, dessa forma você já fez, já enviou o áudio em estéreo para as placas. Elas vão estar reproduzindo em estéreo, né? Com os canais separados aí, naturalmente em estéreo. Aqui possui a saída para alto-falantes, ó. Você pode perceber. Saída positiva, negativa, sempre respeita a polaridade também, é importante para o alto-falante trabalhar certo. E aqui na outra placa você tem a saída para o seu segundo alto-falante. Pode usar alto-falantes de até 60 watts RMS e para você conseguir uma potência boa, usar em 4 ohms, né? A partir do momento que você aumentar esta impedância, você vai acabar diminuindo a potência, né? E também não usar menos de 4 ohms para não forçar aí a impedância mínima do amplificador, né? Que é 4 ohms. Aí esse outro aqui, que está escrito multi, você não precisa usar ele, né? Não tem, você não precisa usar ele para estar montando o seu projeto. Pode esquecer essas ligações de multi aqui. Só vai ligar a entrada de áudio, saída para alto-falantes e entrada de alimentação. Importante ressaltar também, para você não estar fazendo em nenhum lugar do seu projeto, você conectar o negativo de alto-falante com o negativo de entrada. Por exemplo, se você for fazer algum tipo de aterramento no seu gabinete, alguma coisa desta natureza, geralmente é feito às vezes para evitar alguma interferência, alguma coisa desse tipo, o negativo do alto-falante não pode ser conectado ao negativo de entrada. Eles são independentes, são isolados, no caso. Então você não pode, se você conectar o negativo do alto-falante com o outro negativo, de power ou de entrada de áudio, o amplificador ele se desliga, ele entra em proteção e se desliga. Então, basicamente você não pode ligar a saída negativa de alto-falante com os outros negativos. Então, eu já informei mais ou menos aqui tudo o que você teria que fazer. Tem também a questão da antena. Possui aqui o ponto, ó. Você perceber na placa vai estar escrito FM aqui, ó, bem pequenininho na placa, para você soldar o fio para conseguir um sinal de FM. Ele acompanha esse fiozinho aqui, ó, pequenininho. Você pode estar soldando ele ali e depois emendar outro fio neste para alongar, né, esse fio para ter um sinal de antena. Ou se você já tiver um fio fino, você pode soldar direto ali, um fio maior no caso, para não precisar fazer emendas. Importante então, é você sempre, antes de instalar, rever todos os pontos aí, se você entendeu bem. Sempre a questão de não deixar um ponto, por exemplo, aqui no parafusar também, não deixar um lugar encostar no outro, né? Deixar o fio sobrar aqui para ele se encostar um no outro aqui, né? Sempre só cortar o tamanho certo. Enrolar ele bem firmezinho para ele não passar de um ponto no outro. Parafusar bem os bornes. Tanto de entrada de AC como a saída DC, né? E aqui nas soldagens também. Cuidando para não ligar um ponto no outro, né? No momento que você faz a soldagem. Fazer com cuidado. E cuidar também sempre do outro lado da placa, né? Você vai soldar de um lado, as placas face duplas pode estar, no momento que você exagera a solda de um lado, ela pode estar do outro lado, pode estar conectando isso aí. Você sempre olha dos dois lados, cuida para fazer sempre com cuidado, né? Então, eu já informei aqui, né, a saída de áudio, entrada de alimentação e basicamente isso aí. Aí, qualquer dúvida que você tiver a respeito dessa instalação, que ainda restou dúvida, é só me chamar no WhatsApp que estarei informando para você aí qualquer momento que precisar.